Bom dia a todos. Vamos para mais uma edição da nossa maratona, né? É interessante porque logo que vocês põem o pé na escola, aqueles que já participaram perguntam: vai ter maratona, Su? Vai ter maratona. Nós tínhamos essa maratona no curso antes da pandemia, era presencial. Nós fazíamos lá um dia em todas as turmas de interpretação, lá no nosso auditório, né? Se juntavam e fazíamos essa maratona. Depois, com a pandemia, obviamente, nós tivemos que fazer transmitida e todo mundo começou a optar, a falar, é melhor fazer transmitida, que não precisamos sair das nossas casas, né, tal, aquela coisa. E aqui estamos. Aí, no segundo semestre, a gente tem duas versões dela, né, uma no mês de setembro, outra no mês de outubro. Aí vocês já fiquem, logo, já divulgo o nosso calendário. Lembrando que também que no segundo sábado de agosto eu vou fazer aquela aula sobre os conceitos constitucionais, em que a gente fala sobre aqueles termos que às vezes tem que usar na dissertação, né? Então, eu vou estender esse convite também para o pessoal. Eu estou aqui com duas salas abertas, uma sala com os alunos do curso, foi o link que eu mandei no grupo, né? Até estou fazendo chamada por ele aqui conforme vocês vão entrando. E na outra sala eu estou com os alunos que fazem parte do grupo chamado Maratona, são os alunos que estão convidados a participar conosco. Como que vai funcionar? Eu vou mandar agora para vocês um PDF com 10 questões. Eu vou dar meia hora para vocês responderem a essas 10 questões. E aí, conforme vocês forem fazendo, vocês vão colocar no privado do WhatsApp o gabarito, certo? Porque é uma forma de eu verificar se vocês estão errando qual questão a mais, porque daí na hora da resolução eu me dedico mais a ela. Se tiver uma questão que eu percebo que todo mundo acertou, eu vou rapidamente resolver. Então, de novo, eu vou mandar para vocês o PDF, vocês têm 30 minutos para responder, e conforme forem respondendo, já podem mandar para mim a resposta no privado do WhatsApp. Recebi essas respostas, eu vou voltar corrigindo questão por questão com vocês. Mando mais 10 questões, 30 minutos para vocês, corrigimos. Intervalo de 15 minutos, aí vem a bateria do arrebenta, mais 10 questões, mais resolução, e assim terminamos. Tem ano que a gente terminou meio-dia e meia, teve ano que a gente terminou 1h30, aí depende de vocês, depende da hora que a gente vai fazer a resolução. Eu não tenho pressa nenhuma e detesto dar aula, fazer qualquer tipo de coisa assim com pressa, porque é uma oportunidade. O Marcelo falou, vamos até às 16. Não, Marcelo, não exagera, seu ciumentinho, não exagera não, vai. Vamos fazer de acordo com o nosso ritmo, né? Tá bom? Estão preparados? Posso mandar? Eu vou mandar nos grupos a bateria, tá? Posso mandar? Sim, querida professora. Então tá bom, mandando, tá? 30 minutos a partir de agora. Pronto, pessoal? Todo mundo mandou o gabarito? Todo mundo? Podemos? Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu coloquei, eu ganhei 5 inscrições para o vestibular da Unic. E eu coloquei aqui 5 metas para vocês atingirem, 5 desafios, essa é a palavra,
que, na verdade, vocês não sabem quais são. E uma aluna já foi contemplada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Sim ou não? Vocês podem falar, vocês vão ter que falar, porque agora a gente vai corrigir as questões. Então, olha só, vou falar de novo. Antes de começar a maratona, tá aqui, que tá aqui desse lado, eu não posso mostrar. Eu não posso mostrar. Eu coloquei assim, se os alunos fizerem alguma coisa durante a maratona, eles vão ganhar a inscrição da Unic, que o pessoal da coordenação da Unic me cedeu 5 inscrições. E uma das alunas que acertou, porque ela falou a frase, sim, querida professora, é o item 3 aqui da minha listinha, inclusive, é a Ana Vitória Arruda. Então, a Ana Vitória ganhou, porque ela escreveu aqui, sim, querida professora. Era uma frase que eu queria que vocês usassem durante a maratona. É isso mesmo, Ana. Já ganhou, tá? Deixa eu colocar aqui, Ana Vitória. Aí tem mais algumas aqui, vamos ver se vai acontecer. Se não acontecer, eu se não acontecer durante a maratona, daí eu vou instigar vocês a responderem alguma coisa assim, tá bom? Não vamos esquecer que no final do ano a gente tem nosso aulão lá na Unic, nosso aulão solidário, tá? Mais uma vez, vamos arrecadar tonelada de alimento para a Casa Transitória Irmã Dulce, tá bom? E aí, vamos começar então? Já mandaram para mim as respostas? Deixa eu conectar meu tablet aqui com o notebook para eu poder interagir mais com vocês. Vocês já podem começar me falando qual é o gabarito da questão número 1. Letra A, Anne Damasceno falou letra A, Gabriela, letra A, Gustavo Araújo falou letra A, Felipe Menezes, Renan, João Nuno, ok. Ok. Questão número 1, gabarito letra A. Quem colocou isso acertou. Beleza? E quem errou, errou por quê? Vamos lá. Quem colocou outra letra, colocou qual letra? Primeiro que vocês percebem que existe aí uma duplicidade em duas palavras. Quais são as duas palavras que estão com duplicidade de sentido? Podem abrir microfone e falar, gente, sem vergonha. Isso, Marcelo, isso mesmo, né? São as palavras, a palavra esporte, porque tanto remete ao nome do carro, né, quanto àquilo que está sendo feito, né, que é o esporte, aí, o exercício físico, quanto a palavra pagar, são as duas palavras que estão em destaque, né? Alguém está falando a palavra suar, a palavra suar também, ela tem um duplo sentido, é que como a gente está analisando as que estão em destaque, mas vocês têm razão, a palavra suar também, porque o suar seria trabalhar muito para pagar, né? E o suar também, literalmente, ali do suor que está sendo respingado ali pelo veículo. Então, gabarito letra A para essa questão. Eu fico pensando, deve ser bem legal trabalhar numa agência de publicidade que você tem que desenvolver, né, esses mecanismos para fazer uma propaganda interessante. Mas quem errou ainda não falou para mim por que errou. Alguns colocaram letra C. Vamos ver o que tem na letra C? O emprego de metáfora e de ironia presente na descrição da forma de pagamento. Onde que estaria essa ironia?
Ou metáfora. Quem errou não pode ter vergonha de dizer que errou, tá, gente? Então, eu não consigo achar onde seria essa ironia e essa metáfora da letra C. Ninguém quer se manifestar? Estão com vergonha? Lembra que eu falei que tem que ser sem vergonha, hein? Yasmin Lauri falou que marcou letra E. O ocasional emprego de termos metafóricos a fim de indicar como se daria a forma de comprar o bem. Veja, isso não acontece, Yasmin, e tem uma coisa muito importante no enunciado, porque no enunciado da questão fala assim, ó, com uma forma de expressividade que é explorada pelas agências. Se você falar que a letra E é verdade, você está dizendo que esse é um recurso que sempre é explorado pelas agências quando elas fazem uma publicidade. E isso não é verdade. Nem toda publicidade vai ter uma metáfora a fim de se indicar como se daria a forma de comprar o bem, tá? Então, não se esqueçam que o enunciado de uma questão interpretativa, e eu acho que, na verdade, todos os enunciados de todas as questões, de todas as provas, eles são muito importantes para vocês acertarem, né, a questão. Tudo bem? Posso seguir? Então, falem para mim qual que é o gabarito da questão 2. Só o Gustavo respondeu, gente. Isso, sem vergonha, gente, não precisa ter medo, não. O erro leva ao acerto, pessoal. Acertaram. C de Corinthians. Elias, você está estragando minha aula, pelo amor de Deus, amigo. E aí, gostaram da musiquinha? Depois ouçam a música, ela é tão bonitinha. Eu não vou cantar para vocês, porque senão vocês vão falar para eu parar de dar aula e começar a cantar profissionalmente, tá? Letra C, a resposta. Alguém errou? É que eu estou olhando as duas salas, às vezes eu perco alguma resposta errada. Alguém errou? A resposta é letra C. Hã? Então tá bom. Alguma dúvida nela? Senão eu vou para a questão número 3. Nenhuma dúvida? Então tá bom. Então falem para mim o gabarito da 3 a partir de agora. Tá todo mundo indo de A. Tá fácil essa prova, né, gente? Vamos ver a próxima, como vai ficar. Letra A, letra S, letra D, A de Suzana é linda. Ixi, quase que o Elias acertou. Quase que ele ganhou aqui a B. Eita, kkk. Letra A. Quanto à temática e à abordagem presentes no texto, pode-se dizer qual que vocês cortaram rapidamente? Qual foi a primeira participação especial da Malu? Não tem nada de cidade grande, né, gente? Letra E, aqui cidade grande. Quem colocou esse lance de cidade grande aqui não... Resposta à questão 3, letra A mesmo, acertaram. Parabéns, muito bom. Sou linda, Luz. Alguém está perguntando da 2, que foi aqui, por que a questão 2 resposta C e não as outras alternativas? Então, veja, a letra A não tem nenhuma metáfora, na letra B também não tem metáfora. O verbo balançar significa o movimento físico do balanço, não significa um movimento de estar fora do eixo em termos sentimentais. Balançar significa um aspecto psicológico. Dar a mão é uma expressão metafórica, não é literal. Então, essas são as justificativas para a questão 2. Obrigada, Gustavo.
Tá bom? Suzana, linda e maravilhosa, na questão 3, por que que não é a letra D? Então, aqui o gabarito é a letra A. A bola de meia, bola de gude, refere-se a toda a carga emotiva trazida pelo adulto que recorda longínquamente de seu passado. A bola de meia, a bola de gude, aí, elas são, não é carga emotiva, não, são realmente brinquedos, são realmente mecanismos de diversão da criança. E ele se lembra da infância por meio desses mecanismos. Na letra D está dizendo que se refere à carga emotiva. Não, são objetos que ilustram a infância dele, objetos com os quais ele brincava. Vocês sabem o que é uma bola de meia? O que é, Jamile? Fala pra gente o que é uma bola de meia. Você já fez? As crianças pegavam meia velha, né? E transformavam em uma bolinha para brincar de bola, porque não tinha bola de futebol. E bola de gude? Às vezes também. E bola de gude? Isso. Em algumas regiões do Brasil chama de burca, chama de búlica, burita, bolita, e assim vai, né? Bolita, isso mesmo. São variações linguísticas, até para fazer a próxima maratona, colocar essa variação linguística aí, né, gente? Muito bem. É isso, então, por isso que não é a letra D. Isso eu acho que eu, não sei, confundi na minha cabeça bola de meia como se ele fosse na vida adulta e bola de gude como se ele fosse criança. Ah, Entendeu? entendi. Eu Mas acho que foi isso. os dois são mecanismos de brinquedo de crianças que às Os vezes dois é não. criança? É. Ah, tá. Eu não pensei em bola de meia como de criança. Posso passar para 4? Passando, então. Tristeza não tem fim, felicidade sim. É que a gente fala, né? Felicidade pobre dura pouco. Qual que é o gabarito para essa? Vamos lá? B, 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 D. Ah, tá. Então, eu esqueci de contar para vocês que essa prova foi testada, né, por 2 alunos. Por um, eu fiz alguns arremates e pelo outro, eu fiz mais ainda. Então, os 2 alunos elogiaram essa questão porque faz com que você se remeta para fora do próprio texto, né? Então, quando ele fala para tudo se acabar na quarta-feira, a qual quarta-feira ele está se referindo? A quarta-feira que acaba o carnaval. Depois do carnaval, exatamente. Então, isso, Guilherme, quarta-feira de cinzas, porque é uma comemoração completa, né, gente? Começa o grito de carnaval na sexta, o sábado, domingo, a segunda, a terça é o dia do carnaval. Você sabe o que significa carnaval? Não é festa da carne? Sei lá. É dizer adeus à carne. O que acontece com os católicos durante 40 dias? Ficam sem comer carne? Ficam sem comer carne, tá? Ou pelo menos não comem carne às sextas-feiras, tá bom? Tem muitos católicos que não comem carne. Aqui em casa a gente não come na quarta e na sexta. Então, o carnaval, ele seria a festa que antecede o período em que as pessoas ficavam sem comer a carne, né? Um período de jejum e abstinência, tá? Então é isso. Ok? Então, portanto, letra B, tá? Quem colocou a festa do Quarupi, aí tem que dar uma revisada na cultura brasileira, tem que dar uma estudadinha nessa questão de cultura brasileira. Mas alguém colocou outra letra? Ah, o Quarupi, Guilherme, é aquela festa realizada aqui no Xingu, que inclusive eu tenho vontade de ir, tá bem? Então, eles fazem todo um ritual, danças, músicas, comidas típicas, tá? Da cultura indígena, não tem a ver com a nossa música.
Tem até um livro do Antônio Calado chamado Quarupi. Agora eu não vou adotar mais, né? Porque agora já foi tema indígena, mas eu tinha vontade de adotar no curso. É bem interessante. Ô, Anne, obrigada por ter respondido. Tá bem? A Regina, obrigada. Ok, estava olhando para a câmera, não tinha percebido a Su, pergunta. Oi, eu não fiquei em dúvida nessa, mas eu, tipo, olhei essa A e fiquei, gente, o que que é isso? Tipo, da cavalhada? cavalhada, isso. A cavalhada acontece aqui no Mato Grosso, inclusive. Eles se vestem como soldados medievais e fazem um tipo de um duelo. Aí eles fazem também como chama? Um tipo de uma caminhada. Ela acontece aqui no Mato Grosso. No segundo semestre, eu vou trabalhar mais com vocês essas manifestações culturais, porque elas acabam caindo no Enem, tá bom? Achei até que fosse um termo, assim, meio que misturado com carnaval, quase. Não, não é não. É que eu coloquei a cavalhada, o carnaval, as festas juninas, o Quarupi e a lavagem das escadarias Nossa Senhora de Bonfim na Bahia, né? Misturei aí 5 elementos da nossa cultura. Muito bem, questão número 5. Vocês viram que esse texto aqui é o texto que vai cair na Unemate. O Arena Conta Zumbi, tá? Então, eu coloquei para vocês aí, para aqueles que estão lendo, né, do Teatro de Arena, tudo mais. Qual que é o gabarito dessa questão? Questão 5, o que vocês estão falando aí? Vocês estão falando C, Lohane falou C, Gabriela falou C, deixa eu ver aqui. Então entre C e D, era para vocês ficarem em dúvida nessas mesmo, viu, gente? Quando eu elaborei a questão, eu queria que vocês... Não, deixa eu ir uma por uma aqui. Na história que será contada apenas verdades. O que está deixando a letra A errada? É a palavra, isso mesmo, Gabriela, generalização da palavra apenas, né? Nas histórias pode haver verdades ou mentiras, a depender do enunciador. As histórias são sempre contadas no ponto de vista do enunciador. A história irá servir para contar algo que foi desacreditado até então. Existe uma diferença sutil entre a C e a D. Qual é essa diferença sutil entre uma e outra? Alguém pode explicar, por favor? Qual que é a diferença? Tem uma diferença sutil entre a C e a D. Uma tenho sempre, a outra não. Tipo, Além do sempre aí que exagera na letra D, tem mais um elemento na letra C que é importante. Verdades e mentiras. Verdades e mentiras, exatamente. Então, na letra C, eu correspondo muito mais àquilo que o texto está dizendo, porque o texto trata exatamente do quê? Na lenda, existe verdade e existe mentira. Ele considera as duas coisas. Então, a letra C, ela corresponde muito mais àquilo que está na letra D de dado. O que está na letra D de dado, na verdade, com esse sempre aí generalizante, ela também coloca, assim, um pouco em dúvida aquilo que está sendo falado. Tá bem? Então, a resposta da questão 5 é a letra C. Dúvidas? Dúvidas? Todo mundo pode perguntar, né, pessoal? Questão 6, gabarito. Podem começar agora. Vamos lá, questão 6. Está todo mundo com medo? Vamos lá, questão 6.
Todo mundo no D. Estudante come. Vocês lembraram da aula de interpretação? A gente até falou sobre isso, né? O conceito de arte, o que é arte para você. Aí o menino foi lá e comeu a banana. Que legal, né? Gabarito letra D. Quem errou? Quem errou? O que você colocou, Amanda? Colocou C. A arte conceitual não é entendida pelas pessoas como realmente uma manifestação original e única, por isso o aluno comeu a fruta. As pessoas aqui, ó, é o que está fazendo a questão ficar errada, tá? Porque, ó, a Cauã está perguntando o gabarito da 5. Letra C, Cauã. A da 5 é C. Na 6, a letra C, tem pessoas que entendem claramente o conceitual. Então, dizer que ela não é entendida pelas pessoas, então ela nem existiria, porque pelo menos o autor dela entendeu. Tá bom? Quem mais errou? Colocou a Yane, a população deve ser educada a compreender. Yane, o que você está falando é verdade. O que a letra A está falando é verdade, mas não é o que o texto está falando. No primeiro dia de aula da interpretação de texto, eu trabalho uma coisa bastante importante com vocês, que às vezes vocês esquecem. Nós não podemos assinalar a alternativa com a qual nós concordamos ou nós aceitamos, é o que está no texto, tá? A Maria Antônia está perguntando da comparação da arte de instalação com uma conceitual, não faz parte daquilo que a população em geral interpreta como sendo um objeto artístico. Isso mesmo, porque tanto uma quanto outra, Maria Antônia, elas fogem daquele conceito de pintura renascentista, que retrata praticamente uma realidade. Às vezes, você entra numa exposição de arte, você já passou por uma arte de instalação e você nem percebe. Você só vai perceber que você passou por ela, dentro dela, embaixo dela, em cima dela, depois que você pega o catálogo da exibição e alguém mostra. Olha, no pórtico de entrada, havia ali tal, uma arte de instalação. Você fala, cara, eu passei embaixo da arte de instalação e não percebi. Porque nós não percebemos, muitas vezes, a arte de instalação e a conceitual como objetos artísticos. Por isso que o guri comeu a banana, por isso que a gente passa por dentro de um elemento de instalação e a gente não percebe, tá? Mais alguma dúvida na 6? Iane, você entendeu minha resposta? Então, tá bom. Vamos lá. Pois é. E dá uma raiva quando a gente não percebe. Eu sinceramente, né, já fiz prova do Enem de interpretação de texto, teve uma que me marcou profundamente, tem uns 10 anos, porque era uma que tinha uma foto de um jogo de vôlei. E a foto, você sabe que as fotos do Enem são bem precárias, né, gente? São cinzas, nem muito nítidas. E foi um detalhe lá da mão da atleta que me fez errar a questão. Eu fiquei bem brava, sabe? Então, por isso que eu falo, o dia do Enem é um dia que vocês têm que ir bastante concentrados, não nervosos, vocês não vão precisar estar nervosos. No que diz respeito à redação e interpretação de texto, ao menos não. Podem falar amém nesse momento. Né? Mas, assim, concentração é tudo nesse momento, não perder os detalhes, né? Então, tá bom, vamos para a questão 7. Essa questão é muito antiga, eu adoro essa questão. Eu que elaborei já faz bastante tempo, e eu quero saber qual que é o gabarito. Vamos lá? Começando, coloquem E da 7, gente. Esse, D. Ah, meu Deus. Só não colocaram letra A, ainda bem. D, E. O pessoal que é convidado, tá todo mundo acertando aqui, ó. D, E. Ficaram entre D e E. Então, vamos cortar a letra A, vamos cortar a letra B, vamos cortar a letra C. E vamos ler o texto juntos. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. Essa é a Suzanita, né? E eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido.
Aí, o que a Mafalda fez, gente? Olha a Mafalda intolerante, hashtag Mafalda intolerante, né? Já partiu para agressão pescoçada. Já partiu para a versão agressiva, que horror. A pergunta da amiga, aí vem o enunciado. Da leitura da tira, pode-se depreender que a pergunta da amiga, presente no segundo quadrinho, contesta uma visão comercial sobre projetos de vida. O humor da tira decorre da discordância das garotas sobre valores humanos e bens de consumo. A resposta certa é letra E. Qual é o erro da D? Quem que fala para mim qual que é o erro da D? A Anne falou que riu muito. Qual que é o erro da D? É o que dá vontade de fazer, mas não deve. A gente tem que tolerar a discordância, gente. Aceitar que as pessoas discordam. Não, Renan, você... Renan, não fala um negócio desse logo de manhã, Renan. Não é porque ela bateu na amiga, né? Poxa vida. É porque elas discordam, Renan. A gente não pode falar a verdade assim numa prova. A letra D é o seguinte: contesta uma visão comercial. A pergunta da amiga reforça uma visão comercial. Ela não contesta, ela reforça, tá? Essa visão comercial. Entendeu? O que é reforçar? E o que é contestar? Contestar é ir contra. A pergunta dela é comercial, ou seja, tem que comprar um... E se eu estiver com um determinado vestido, com um determinado produto, eu não sou presa. Mas se o produto, de repente, for a falta de cultura, né? Então, ela contesta, ela contesta não, o que eu falei mesmo? Ela refuta, ela não contesta, né? Ela concorda com a visão comercial. A roupa é mais importante. A Camille ficou triste. Entenderam? Então, é letra D. Tá bom? Opa, letra E. Bom, espero que eu não tenha falado... Não, vamos lá. Achei que a gente tinha falado a resposta da próxima questão. Questão 7, gabarito. Vitória da Samotrácia. Depois eu vou mandar uma foto minha com essa Vitória da Samotrácia, ela fica bem numa escadaria, assim, bem lá em cima. Então, conforme você chega na frente da escadaria do Museu do Louvre, ela está lá em cima. Essa questão, ela é filha da mãe porque ela tem um pequeno problema nela, né, gente? Qual que é o problema? Ele só não usou com essa frase. Tem gente aí, tenho certeza que não percebeu. Questão 8. D. Fala, Fabrício. Nada? Essa daqui foi, o pessoal foi bem, foi mal. Apertei sem querer, tudo bem. Todas estão corretas, menos uma, letra E. Vocês acham que foi eufemístico? Hã? Falar que o automóvel é mais belo que a Vitória de Samotrácia? Hã? Ah, então ali não foi eufemístico. Vocês podem, a única aqui que pode dar algum tipo de dúvida é lá na letra E, mas a explicação mata a charada, né? Contrapõe o conjunto da modernidade ao conjunto do passadismo. Então, seria uma antítese não literal. Seria uma antítese que nos leva a um paradoxo, na verdade. Tá? Não tem eufemismo, não. O que é eufemismo, Marcelo? É quando a gente suaviza uma mensagem. Ele falar que a Vitória de Samotrácia não significa nada frente a um automóvel, e olha que o automóvel naquela época era bem rápido, né? Bem rápido. Ele só não usou na frase o eufemismo. Tá bem? É isso. Ele usou tudo que está aí, menos o eufemismo. A resposta certa é a letra A. Ele não usou o eufemismo.
Ele usa tudo mais que está para baixo. Ele usa metonímia, porque o carro viria representar todos os aparatos de velocidade. Não, gabarito é a letra A. Pode ser que alguém tenha pensado na letra E. Tá bom? Eu vi que você acertou essa questão. Vocês já mandaram, por isso que eu peço para vocês mandarem o gabarito. Agora eu vou verificar quem gabaritou. Só não pode ter apagado, né? Que tem uns aí que estão apagando. Ai, mas vocês são muito. Questão 9, gabarito. Questão 9. D, B. Vamos lá, vamos responder? 9C. Se uma letra já faz tanta falta, imagina todas. Levando em conta os elementos verbais e imagéticos, o que é imagéticos? De imagem, né? É correto afirmar que se trata de uma campanha educativa cujo objetivo é, letra D de dado, destacar a importância do acesso ao código escrito, visando o combate ao analfabetismo. Deixa eu ver quem errou. Não entendi a 9. Vou colocar no B. Informar a população sobre a existência de distúrbios de aprendizagem associados à leitura. Sabe, não tem como ser distúrbio de aprendizagem, porque está tudo muito bem escrito, só está faltando mesmo uma palavra, uma letrinha. E aí, por falar em letra, a gente lembra em analfabetos. Note que não há uma distorção, a letra não está pequenininha. Se fosse pequenininha, seria alguém que tem dificuldade visual. Se fosse coisas distorcidas, poderia ser alguma outra neurodivergência, né? Então, realmente, a campanha aí do governo do Paraná é quanto à questão do analfabetismo, faltar letras, faltar palavras, não saber ler, não saber escrever. Portanto, letra D. Alguém colocou uma outra 9C, alertar educadores para a importância de realizar com seus alunos exames oftalmológicos. Não, também não é isso de oftalmologia, porque não está aquele lance, você está enxergando bem, enxergando melhor, pior, não se trata da letra C. Posso seguir? Alguma dúvida? Marquei B. Então, não é questão de distúrbio de aprendizagem associado à leitura. É realmente faltar uma letrinha e termos aí um problema de compreensão, porque a pessoa não sabe ler, tá bom? Questão 10, gabarito. Essa é fácil demais, hein, gente? Vamos ver. B, E. Vamos lá? Questão 10. É possível identificar alguns traços norteadores das obras arquitetônicas de Oscar Niemeyer. Entre os padrões que se repetem, convém sublinhar o uso de curvas, proporcionando uma ideia de leveza nas construções. Qual que vocês cortaram? Leveza na construção. Qual que vocês cortaram? Automaticamente a letra D, letra A, com certeza a letra D e letra A. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, que me atrai, é a curva livre, não sei por que apareceu livre, né? E sensual. Qual que é a resposta, portanto? Letra B de bola. A letra C, eu até fiz uma cola aqui, eu vou falar para vocês o nome do arquiteto. É um arquiteto brasileiro também, esse aqui é um hotel, ele chama Hotel Unique, não sei como que fala isso, e o arquiteto é o Rui Otaki.
Tá bem? E a letra E não tinha como assinalar porque ela nem fica no Brasil, né? Ela fica em Sydney. Acho que é assim que escreve. Na Austrália. Então, é letra B. Inconfundível, né, gente? Dá para descartar. E não só por isso, né? Aqui nós teríamos outras características, nós teríamos sobreposição, não temos tanta, apesar de existirem as curvas, né? Isso mesmo. Ok? Bora, vamos para outra. Alguém gabaritou aí, pessoal? Aonde que é essa letra A? Quem sabe? Fui nas minhas últimas férias. Não é? Não? Hã? Manaus? Sei lá. É o teatro. É o teatro. O teatro no Amazonas. Isso mesmo. Ok, vamos para a próxima? Preparados, sim ou não? Então, tá bom, preparados, né? Sim, então preparados sim. Vai. Aí, tá compartilhando para todo mundo agora, né? Questão número 1. Gabarito. Ficou todo mundo com medo? Letra D. Letra D. Todo mundo errou. Vou ler com vocês, tá? Estou sentindo uma clareza tão grande que me anula como pessoa atual e comum. É uma lucidez vazia. Como explicar? Assim como um cálculo matemático perfeito, do qual, no entanto, não se precise. Estou, por assim dizer, vendo claramente o vazio, e nem entendo aquilo que entendo, pois sou infinitamente maior que eu mesma, e não me alcanço. Além do que faço dessa lucidez? Dá a impressão assim, de um cansaço dela, né, esse além do que. Sei também que esta minha lucidez pode me tornar um inferno humano, já me aconteceu antes, pois sei que, em termos de nossa diária e permanente acomodação, resignada à irrealidade, essa clareza de realidade é um risco. Apagai, pois, minha flama, Deus, porque ela não me serve para viver os dias. Ajudai-me a de novo consistir dos modos possíveis. Eu consisto. Amém. Olha só. O que é esse negócio que apareceu aqui, gente? Qual que vocês cortaram? Logo de cara. Letra A. Algo positivo, esperado, desejado. Com certeza. Porque tudo que menos vai ter em Clarice vai ser isso, né? Ela é sempre muito trágica, né? Então, vamos cortar a letra A. Eu não sei o que aconteceu aqui com o meu lápis, gente. Alguém pode me dizer o que aconteceu? É como se ele não quisesse reconhecer. Tudo acontece num dia assim, sabia? Vai sem lápis mesmo. Não vai não, calma. Aí, voltou. Uma raiva, né? Então, a letra A não tem como ser a resposta, tá? Qual outra que vocês vão cortar? Qual outra que vocês cortaram? Falem. Qual que vocês cortaram? Logo depois dessa. A B. Isso, saber sobre é uma arma importante, enfrentar a vida. Só mais uma, daí eu falo. A E, né? Um trunfo importante frente às vicissitudes. O que é vicissitude? O que é vicissitude? Vocês cortaram, né? Eu cortei pela parte do triunfo, achei que era algo mais positivo também. Certo, verdade.
As vicissitudes são problemas, são situações precárias da vida. Resposta certa, a letra C. Qual é a mesmice das situações que ela propõe aí? Ela fala lá, uma consciência que causa espanto e que vem romper a mesmice das ilusões. Onde que está isso no texto? Por que que ela se sente mal? Porque ela está com uma visão não iludida, né? Ela está com uma visão não iludida. A D, inferno humano que leva a pessoa a querer a morte, caso não possa voltar a consistir. Aonde que está essa questão da morte? Então, essa flama é a clareza. Entendeu? Olha, apaga de mim essa clareza. Eu quero viver na ilusão. Entendeu? Eu quero viver na ilusão. Eu quero enxergar as coisas como todo mundo enxerga. Por isso que eu coloquei lá a mesmice das ilusões, tá? Entendeu? A mesmice das ilusões. Porque para ela a flama é exatamente essa clareza que ela tem do mundo. Ela chamou a ilusão de mesmice. Sim, exatamente. Ela chamou a ilusão de mesmice. Por isso que está aqui, é uma consciência que causa espanto e que vem romper a mesmice das ilusões. É a clareza que ela tem, até fala com Deus, né? Apagai, tira de mim essa clareza que eu tenho. É Clarice, né, pessoal? É Clarice e Suzana Luz, uma parceria irrefreável. Letra C, portanto. Próxima questão, vocês acertaram ou erraram? Qual que é o gabarito? Thaís, essa questão é difícil. Letra D, letra D, letra A, letra D. Resposta letra D. Um conhecimento partilhado. Qual conhecimento partilhado? Cuidado, porque a letra A está certa em relação ao texto, mas não corresponde ao enunciado, tá? A charge estabelece uma relação intertextual com a estrela de Belém, aquela que tradicionalmente marca uma passagem bíblica em que os reis magos são conduzidos à manjedoura, onde se encontra Jesus recém-nascido, e ela associa isso com o contexto da pandemia do coronavírus, sabe? A possibilidade de se estabelecer essa relação deriva do conhecimento partilhado culturalmente. Eu preciso ter um conhecimento lá da estrela de Belém, né? Geralmente ela é caracterizada por esse rabinho de foguete aqui assim e tal, né? E o coronavírus, tá bem? Foi a intenção de quem fez a charge, inclusive. E assim, e ela só tem parte não verbal, né? Também tem isso. Aqui fala de recursos verbais e não verbais. Não tem o verbal aí. Quem errou, além da letra A? Então, vamos para a questão número 3. Bola, A. Vamos, pessoal, questão número 3. Bola. O texto foi publicado no jornal Estadão, no blog do Ricardo Chapola. Está todo mundo indo de B, D, B, A. O texto foi publicado no jornal Estadão, no blog de Ricardo Chapola, o qual descreve e tece comentários sobre a infância. Qual que vocês cortaram rapidamente? A letra Tinha que E. ser letra E, né? Trata-se de uma carta, não tem interlocutores. Conto também, com certeza. E ficamos aí com artigo de opinião, crônica e resenha.
O artigo de opinião, ele tem que ter uma máscara. Ele teria que se auto-intitular como especialista de alguma área para ser um artigo de opinião. Então, eu, como professora de redação, linguagem jurídica, advogada, eu posso fazer um artigo de opinião. Nesse caso aqui, ele fala, é um texto muito subjetivo para ser classificado como artigo de opinião. Aí fica crônica e resenha para a gente assinalar. Resenha não pode ser, gente, porque ele em nenhum momento faz uma referência, nem lá mesmo no link, aqui, ó, nem aqui também, se faz uma referência de um livro que ele está apresentando. O Marcelo foi de F, olha só que interessante, né? Alternativa F. Portanto, aqui letra C. Opa, letra B. É uma crônica. O que é uma crônica? Coisas que contam de dia a dia, né? Por exemplo, fosse vocês, quando entrassem na faculdade, escreveria sempre uma crônica sobre as coisas que vão acontecer. Ai, gente, eu sigo um cara, eu vou colocar para vocês depois, esqueci o nome dele, que ele fala muito sobre a vida do universitário, sabe? De forma... E assim, ele não ri, é muito engraçado o que ele fala e faz, e ele não ri. Eu acho que eu rio mais o fato dele não rir do que qualquer outra coisa, sabe? Vocês vão ver cada coisa que vai acontecer na vida universitária de vocês. Questão 4, gabarito. Machado de Assis. Oi. Não, a crônica pode ser metalinguística, existem muitas. Carlos Drummond de Andrade faz muitas crônicas metalinguísticas. Fazer crônica para falar da crônica. Nossa, ninguém falou nada, mas meu cabelo tá bonito hoje, hein? Poxa vida, eu que sequei. Tudo bem, vamos lá? Podemos? Vai para a próxima? Questão 4, gabarito. Essa daí apertou um pouquinho, né? Ou não, é fácil? Vamos? Difícil, a Camille falou. Apertou, a Gabriela falou apertou. A Anne falou que tá lindo mesmo o meu cabelo. O Raine D. Bom, eu cortei uma já para vocês, porque eu tô bacana hoje. Qual outra que vocês vão cortar? Tem que cortar a letra D, porque prédica é uma oração. Então, a gente não vai dizer que Machado de Assis está fazendo um texto religioso, né? Narrativo e dissertativo, tem como? Não, narrativo sim, dissertativo não. É lógico, no qual é um detalhamento do enredo e do ambiente como fundo para a digressão, ou é descritivo em que se faz uma digressão para expor um elemento ilustrativo da personalidade da personagem. Letra B a resposta, tá, gente? Letra B a resposta. Então, Kaila, olha só, ele tem verbos que indicam ação, né? Quer dizer, eu redigi, eu chamei atenção, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias. Ele não está dissertando nada, ele está narrando. Estou cá do outro lado da vida. Ele tem todo um eixo narrativo. Mas, professor, a resposta é descritiva, então, só que ele está descrevendo o emplasto Brás Cubas, dentro de um eixo narrativo, não dentro de um eixo... Não, Marcelo, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é narrativo. Dentro dele, eu vou ter algumas descrições, e até algumas partes argumentativas, mas argumento a gente tem em todos os textos. Dizem que não há nenhum texto que não haja argumentação, até quando a gente fica calado, a gente está argumentando. Vendo uma briga de marido e mulher, por exemplo, quando a gente fica emburrado, a gente está argumentando.
Stephanie está perguntando o que é digressão. Digressão é assim, eu estou dentro de um eixo narrativo, como é o caso aí, que é uma narração, e a partir desse eixo narrativo, eu faço comentários à parte, eu paro a narrativa, isso que é uma digressão. Quando a gente está dando aula e a gente conta um fato da vida da gente está fazendo uma digressão. Você sai daquilo normal que você está fazendo e passa a trabalhar um outro texto. Isso é uma digressão. Tá bem? Por isso que é letra B de bola, a resposta da 4. Questão 5, também obra da Unemate, Memórias de um Sargento de Milícias. Eu quero saber o seguinte, todos, é sim, Marcela, nível ITA mesmo, o pessoal fala que eu tenho esse dom, quando eu quero. Nível ITA também, a questão 5, eu sei que é uma questão difícil. Todos os trechos, e eu vou ler um por um, todos os trechos da questão 5, eles têm traços que nos mostra o romantismo, menos em um deles. Então, a cenária alternativa que se evidencia o antissentimentalismo, o distanciamento do lugar comum romântico, tá bom? Qual foi o gabarito da questão 5? Estou bem curiosa para ver. Tá bom, eu vou falar logo o gabarito para vocês não ficarem tão curiosos, tá? O gabarito é a letra C. O que há de antirromântico nela? Quem acertou? Fala para mim. O que há de antirromântico nela? Pouco romântico. O que há de pouco romântico nela? Não, tem bem mais que isso, bem mais que isso. Não, ninguém acertou. Eu vou mudar meu negócio aqui, vou dar uma bolsa para quem acertou. Eu quero que tenha uma explicação muito simples aí. Quando vocês falam, não idealizou, a indiferença, tudo isso é muito abstrato. Tem uma coisa muito concreta aí que mostra que não é nada romântico. Ué, porque é uma relação familiar? Que o quê? Uma relação familiar, ué, que não é romântica entre Não duas tem pessoas elo amorosas, não tem. afetivo? Não tem Como um é que é, elo Kate? afetivo entre eles? Não, é o que o Guilherme Augusto acabou de falar, sabe? Eu não sei se eu sou o pai ou se eu não sou o pai. Isso daí é tipo, nossa, isso aí é super do romance naturalista, sabe? Ou seja, olha, quando chegar a idade de dar acordo da vida, quer dizer, quando ele ficou adulto, achou-se em casa de um barbeiro que ele cuidava, não adulto, mas assim, tem aquela consciência, eu existo, eu sou um ser humano, eu sou um cidadão, porém que nunca lhe disse se era ou não era seu pai ou seu parente. Ou seja, isso já é o prenúncio daquilo que vai ser o realismo naturalismo, né? No romantismo, ele seria um pai amoroso. Olha, vamos ver o que há de romântico na letra A. A hora ajustada, chegou o major à casa do Leonardo Pataca. Como não havia o menor motivo para violências, né? A coisa da violência seria lá do naturalismo, tá? Porque tudo corria na mais perfeita paz. Olha, isso é muito romântico. O major entrou sozinho, com prévia permissão de Leonardo, e assistiu ao divertimento. Então, o romantismo é aquela escola, aquele estilo literário da idealização. Aqui é um trecho totalmente idealizado. B, encontrando seus granadeiros que tinham ficado a pouca distância, dirigiu-se ao Leonardo e fez-lhe sentir que, querendo a todo custo naquela noite segurar o Teutônio, temia que os da casa desconfiassem disso e lhe dessem escápula por qualquer meio. Era-lhe, pois, mistério uma pessoa que o fosse vigiar de perto, sem que despertasse suspeita. E essa pessoa só podia ser o Leonardo. Então, assim,
Essa coisa de ser o Leonardo, sou o único que podia fazer isso. Isso, não, fazer mistério é fazer por onde, usar mecanismos para. É isso que a gente usa isso muito no direito, inclusive, mas é parte da literatura também. Face mistério face nesse. Então, assim, só o Leonardo podia ser, né? Ele se transformou em um herói. Essa coisa do heroísmo é típica do romantismo. Letra D, chegou e bateu. Assim que de dentro lhe perceberam as cores da farda e barretina, houve um grito de medo. E por um movimento que parecia combinado, o major tinha razão, foram repentinamente apagadas todas as velas da sala, e começou a reinar uma confusão tal que parecia haver-se travado uma luta entre todos. Essa coisa grandiosa, misteriosa, é bem do tipo do romance romântico, tá bom? Então, não dá para ser a letra C. Não dá para ser a letra D. Algumas pessoas não deixaram de estranhar e recear a presença do Leonardo naquela ocasião e naqueles trajes, logo depois da saída do major. Porém, a comadre a todos tranquilizou, dizendo que, tendo ele obtido licença no quartel, por não estar de serviço naquele dia, viera assistir ao batizado de sua irmã. Colocar batizado, eventos religiosos, assim, de uma forma natural, é bem típica do romantismo. Se o narrador estivesse ironizando a celebração religiosa, aí seria bem típico do realismo, tá bom? O único trecho romântico, aliás, o único trecho que já mostra ser antirromântico, como está lá no enunciado, antissentimentalista, distanciamento do lugar comum romântico, é a letra C. Tá bom? Difícil essa? Eu acho trabalhosa, tem que ler muito, né? Mas o Enem tem umas questões que tem muito trabalho, tá? É uma questão de gramática agora, né? Vamos lá. Essa eu tô doida para ver. Antes de dar o gabarito, eu quero explicar uma coisa para vocês, tá? Quero explicar uma coisa para vocês. Deixa eu anotar aqui, então, foi o Guilherme Augusto Campos ou Araújo, gente? Guilherme Augusto Campos. Então, vamos lá. Tem que fazer uma explicação para vocês sobre discurso direto e indireto. O discurso indireto, o tempo verbal vai sempre subir um degrauzinho no tempo, tá? Então, por exemplo, eu posso conversar com vocês em italiano agora, mas não tenho certeza. Se amanhã você for contar essa história para alguém, o que eu falei, como que você falaria para alguém? Eu falei, eu posso. Como que você diria isso para a pessoa? Contaria o que eu falei? Isso mesmo. Ela disse que poderia falar em italiano, mas não sabia se conseguiria. É isso mesmo. Então, como aqui está posso, aqui está posso, não está? Primeiro, que eu tenho que cortar o eu, porque eu estou colocando uma outra pessoa contando no lugar. Tudo bem? No discurso indireto. Para reproduzir a fala do personagem. Não é ele mesmo, é alguém reproduzindo a fala. Então, eu vou cortar A e eu vou cortar B. Pode ser, ele pode confessar? Não, vocês já responderam, tem que ser poderia. Resposta é C ou E? Letra E, o que está errado na C? Faltou o quê? Com certeza. Faz parte do discurso indireto colocar esse quê? Faz parte. Ele tem que estar ali. Por isso, inclusive, que a gente cobra ele na passagem que vocês estão enunciando uma citação. Tem gente que fala,
conforme fulano disse e coloca já direto. Não, fulano disse que, não pode tirar esse que daí, tá bem? Então, resposta da questão 6, letra E. Mas bastante de vocês acertaram, ainda bem. Questão 7. Gabarito. Ah, não, gabarito não. Qual que vocês cortaram rapidamente? Qual vocês cortaram na questão 7? Falam. Por que você cortou a C? Por causa da palavra inocência? Exatamente. Tem uma pequena inversão ali, né? Que mais? Cortem mais uma, por favor. Mais uma. Daí eu falo a resposta. Letra A. É, exatamente. A segunda obra independe do olhar prévio. Não, eu preciso, tá? Eu preciso, senão ela nem pode ser caracterizada como intertextualidade. Eu preciso desse olhar prévio. Qual que é a resposta certa para essa questão, então? Agora pode falar certa. B. Letra B, isso mesmo. O olhar astuto permite captar. O que está errado na D? Tem nada de transformação social, né? E a perpetuação do gosto expressionista, não. Vocês podem ver que só de não ter um personagem físico humano, já não posso nem falar de expressionismo. O traçado até que é expressionismo, mas que está com devoção, quer dizer, tinha que ter todos os resquícios, né? Muito bem, muito bem. Questão 8, gabarito. Vamos direto no gabarito. Questão 8, gabarito. D. Ah, questão fácil, então, né? Letra D de dado. Quem errou? Quem errou? Alguém errou aí, quer tirar dúvidas? Note. Bom. Questão 9. Letra C, B. E aqui para cá. Cadê, pessoal? B, C, B. Alguém colocou C e alguém colocou B, né? Então, sabemos que não é A, que ninguém colocou A, ninguém colocou E, ninguém colocou D, ficaram entre B e C. A conjunção E, usada na primeira fala, quebrou uma sequência de pensamento que está implícita. O pronome nós inclui a personagem em um âmbito de alcance maior, enquanto exclui o outro personagem. Sabe o que está errado na letra B? A conjunção E jamais vai quebrar uma sequência de pensamento. Se fosse mas, aí sim, tá? Se fosse o mas, aí eu concordo, mas a letra E sempre dará continuidade, porque ela é um conectivo de adição, tá bom? Entenderam? Isso. Questão 10, gabarito. Letra A, C, A, C, D. Tá bom, então eu vou cortar E. Vamos fazer as outras que vocês colocaram aí. O que ninguém te conta sobre saúde no inverno. Aproveite descontos de até 25% em itens selecionados.
Quanto à linguagem do texto, assinale a alternativa correta. Letra C. Os acentos em saúde e ninguém se justificam pelo isolamento da vogal tônica e pelo ditongo, respectivamente. O acento em saúde é verdade. Em ninguém, o acento se justifica por ser uma paroxítona terminada com em. Então, está errada a letra C. B. A variedade de fontes e de disposição do quadrante podem ser fator de impedimento. Então, vocês acham que o fato de ter letras diferentes, por exemplo, aqui foi usada uma fonte, aqui foi usada outra, aqui foi usada outra, aqui foi usada outra fonte, quer dizer, tipo de letra diferente aqui, então o quadrante mais para trás, isso pode atrapalhar, pode impedir a compreensão do texto? Está errada a letra B, tá? É o contrário, isso chama atenção. A falta de concordância entre o pronome e os verbos não impede que o objetivo do texto seja alcançado. Isso mesmo, gente. Cauã, vou voltar na 9, tá? Quando eu dava aula para o pessoal de publicidade e marketing, eu tinha que ensinar isso para eles. Eles falavam, Su, eu fui 4 anos seu aluno, agora você vai me ensinar a errar a concordância? Sim, porque se você acertar a concordância, fica muito formal, sabe? Então, eu teria que falar aproveita, eu tenho que usar recursos da linguagem formal, e a linguagem da propaganda, ela é uma linguagem informal. A Cauã, a letra B está dizendo que a conjunção E quebrou uma sequência. Não, o E da continuidade. Quem quebra a sequência é a conjunção mas, porém, no entanto, contudo, entretanto, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer 15 minutos de intervalo, tá? Coloquem aí no relógio, levantem, não fica respondendo o WhatsApp sentado, não, porque senão depois a gente não aguenta, tá bom? Então, nós vamos fazer intervalo, tá? E ainda ninguém cumpriu uma terceira tarefa, mas tudo bem. Daqui a pouco eu vou estimular vocês, tá bom? Eu sou uma escorpiana boazinha, com certeza. É só não mexer comigo. 15 minutos. Professora, a minha internet caiu e eu não consegui ver a resposta da 10. 10, letra A. Pronto. A gente demora um pouquinho para montar o quebra-cabeça, porque a gente trabalha, né? Mas a gente geralmente demora 4 meses, porque a gente pega assim, à noite, de vez em quando, depois que eu começo a dar aula, nem de noite, sábado, domingo, uma tardezinha, mais ou menos esse tempo que a gente demora para montar o quebra-cabeça. Preparados? Sim, posso? Então tá bom, estou mandando no grupo, tá? O pessoal está mandando, peraí. Prof, eu acho que você inverteu a ordem das listas. Devia ter começado por essa, que daí a gente ia se sentindo um pouco mais inteligente. Ah, entendi. Eu colocava mais difícil primeiro, aí a média e a fácil. Você iludia a gente ia ficar muito mais feliz. Ah, verdade. Aquele texto da Clarice, né? Assim, a clareza para a gente, ela é ruim. Ai, Senhor, apaga essa flama. Não é isso? Ok. Todo mundo está de volta? Essa foi puxada, Guilherme, eu concordo, Guilherme. O pessoal que é convidado do grupo Maratona também está de volta? Vou colocar um desafio aí, tá? Vou ver o primeiro que vai escrever aqui no chat qual é o slogan do curso. Aí, a Yasmin já ganhou.
Aê, Júlia Almeida ganhou lá no outro grupo. Então, a Júlia Almeida e a Yasmin ganharam, então, a inscrição para o vestibular da Unip, tá? Yasmin, Lauren e a Júlia Almeida. Muito bem, podemos começar o curso que a gente leva para a vida. Ou você, a gente às vezes coloca a variação você, o curso que você leva para a vida. Bem. Bom, estou compartilhando o documento, está todo mundo aí. Vamos para a questão número 1. Qual que é o gabarito da número 1? Vocês não erraram tanto, não, tá? Eu já conferi aqui que vocês escreveram, tal. E acho que vocês erraram tanto sim, hein? O pessoal que é convidado vai responder também ou não? Cadê, pessoal? Um falou letra A, outro falou letra D. Bruno falou letra C, Yasmin Laura letra C. Eu quero ler esse texto com vocês. Esse texto se propõe a fazer operar as elaborações de esse cidadão aí, em torno da obra kafkaniana, para revisitar e tornar nítidas algumas diferenças entre Clarice Lispector e Franz Kafka, no que concerne ao corpo, a dor e a morte. Então, vocês têm que lembrar uma coisa bastante importante, essas lives que a gente faz, eu, Maíra, eu e Aline, eu e Monique, eu e Karine, serve, eu e João, lá também de Sorriso, serve para aprofundar as obras que a gente lê com vocês. Então, naquela live que a gente falou sobre a metamorfose do Kafka, eu fiz uma entradinha lá e falei sobre isso, falei como que esses são os temas dos dois autores, né? Nesse caso, ele apresenta o quê? Ele apresenta paralelamente os traços. Opa, espera só um pouquinho aí, gente. Oi, dona Cida, você entrou aí? Fala alguma coisa para eu ver se você está me ouvindo. Acho que ela não vai conseguir. Tem que abrir seu microfone aí, dona Cida. Oi. Oi. E aí? Abre sua câmera aí para o pessoal te ver. Ah, danada. Por que você está não passei descabelada? perfume. Eu tô descabelada, não passei perfume. Abre aí, vai. Tudo E bem? aí? Tudo bem, e vocês? Deixa eu tentar compartilhar no outro grupo isso daí. Mãe, me obrigaram a trabalhar de domingo, mãe, eu não queria, me obrigaram. Injustiça, eu sozinha aqui enchapada. Injustiça isso, né, mãe? Abandonada. Você querendo ficar comigo, né? Aham. Nem Isso. tomei nada até agora. Não tomou, não, você não bebe sozinha, né, mãe? Não, sozinha não. Ah, eu que não estou conseguindo colocar ela aqui, isso sim. Aqui, deixa eu fixar você. Obrigada por liberar ela, dona Cida. Eu tô amando a companhia dela no domingo para estudar. Eu estudo sozinha, toda vez. Então, mas eu, mãe, fico sozinha a semana inteira.
Só tem domingo para ficar com ela. E agora, como vocês vão... Agora vai ter que ser uma disputa, né? É, isso aí. Como que vocês vão fazer, eu não sei. Dividir no meio não pode. Não pode, senão morre a mulher. Então vamos fazer assim, vamos ficar no celular. Pode ser. Ué, o pai não tá aí com você? Vai estar. Então por que você tá falando que você tá sozinha? Não, sozinha sem filho. Ah, sozinha sem filho. É. Ah, entendi. Certo, tá bom. Eu não estou conseguindo passar para outro pessoal da outra sala. Então tá bom, fazer o quê? Você quer falar alguma coisa para eles? É para eles, quem que tá aí? A minha turma dos corintianos estão por aí? Se eles estiver por aí, tem que falar para eles que hoje é o dia, né? O dia dele. Você acha que corintiano vem para aula de manhã, mãe? Tá todo mundo dormindo Eu acho uma que hora vai. dessa. Tô nada, tô Não, eu acho presente que aqui. vai. Hoje o Corinthians ganha. Ai, meu Deus. Cacilda da Sei sorte não, pra hein? gente. Socorro. Eu tô achando que ganha taca, isso sim. Não, hoje é com um time de nada, é Flamengo. O que que é Flamengo? Ixi, Maria ainda vem perturbar Ai, ai. o pessoal. Tá É. bom, então, mãe. Tudo de bom, a gente Tá se bom. vê. Amanhã à noite eu vou assistir o Cuiabá na sua casa. Vou dar uma aula de acentuação até as 8. Ah, Aí, a hora que eu terminar a aula de acentuação, daí eu vou para tua casa, tá bom? ok, beleza, então. Então, tá bom. Fica com Beijo. Deus. Vocês Tchau. também. Beijo para todos. Beijo, tchau. Credo, vocês ficaram tímidos. Deixa eu voltar a transmitir lá para outra sala. Ela fica brava comigo de dar aula de domingo, sabia? Gosta, não. Mas é só de vez em quando, né, gente? Pensou? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu ver se estou transmitindo para todo mundo. Deixa eu ver se está mexendo aqui o trem. Está mexendo. Então, o texto faz parte de um estudo de Flávia e apresenta paralelamente os traços que aproximam, contraditoriamente os traços similares, concomitantemente traços que unem e distinguem, fortuitamente os traços que... O que é fortuitamente? O que é fortuitamente, gente? Fortuitamente por um acaso, né? Posso assinalar essa letra como certa? Vocês acham que ele está fazendo isso fortuitamente? Não. Inadvertidamente, mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Vocês acham que o texto foi contraditório? Também não. Sobra para a gente letra A e letra C. Qual que é a resposta? Letra C. O que está errado na A? Olha só. Revisar e tornar nítidas algumas diferenças entre se em Clarice há isso, contraditoriamente em Kafka há aquilo. Tá bem? Então, eu não estou mostrando que aproximam, eu estou mostrando que aproximam e que distinguem. Tá bem? Ou seja, aqui na Clarice, essa tríade corpo, dor e morte produz metáfora. Em Kafka não é metáfora, é real. Pois não, Guilherme? Não, foi acidente? Foi acidente, tá bom. Tudo bem? Posso partir para a segunda? Sim? Questão número 2. No terceiro, no quarto e no quinto parágrafos, podemos observar uma enumeração caótica de palavras. A intenção do autor foi
Vocês acham que foi ironizar? Hã? Ah, vocês estão colocando gabarito já? Vocês estão com pressa, né? Letra C. Isso mesmo. Ele não tem a intenção de ironizar a adoção exagerada de palavras estrangeiras, tal, tá? A intenção dele é realmente mostrar que há um movimento na linguagem, tá? Isso que justifica, inclusive, as variantes linguísticas sobre as quais ele reflete ao longo do texto. Ele vai criticar o uso de gírias? Não, de forma alguma. Ele está mostrando que elas existem. Ele está satirizando, assim como está errado o item da letra A, também está errado esse letra D aqui. Não tem nada de sátira. Fazer uma apologia ao avanço tecnológico que trouxe inovações. Não, letra C, essa questão. Essa pipoca aqui é uma palavra que quer nos remeter a uma outra. Vocês sabem o que é pipoco? Que pipoco? Isso mesmo, a Ana acertou lá no outro grupo. São tiros, né? São tiros. Então, para ele não falar tiros, já que se trata, olha lá na outra página, o texto de Caetano foi produzido no início da década de 70, momento em que o país vivia uma intervenção militar. Sendo assim, é possível interpretar que o compositor use a noite como metáfora para esse período. Use a palavra noite, não só a palavra noite, mas depois quando ele usa lá também a palavra desanoitecer, né? Amanhã. Com base nessa informação, julgue as alternativas e assinale a correta. Então, esse pipoca, na verdade, é uma referência a pipoco, mas como havia censura, ele, ao invés de falar pipoco, ele fala pipoca, tá? Muito bem. Qual letra que vocês têm que cortar rapidão? Não pode ser de jeito nenhum. Letra A. Não, letra A é a resposta. Letra E. Também a Gabriela falou letra A. A letra A é a resposta. Daqui eu vou provar para vocês por quê. Vamos na B. Em Eranê, houve uma disruptura com o contexto semântico do poema, já que o fone ne não atende nem a sonoridade proposta, nem a seleção vocabular. Sempre que eu falar alguma coisa assim, não ficou bem construído, vocês acham que alguém vai chegar no vestibular, num Enem, e vai dizer que o que o autor construiu não está bem construído, ainda mais o Caetano Veloso, né? Então, a letra B não dá para ser nossa resposta. A letra C eu vou deixar suspense, porque muitos colocaram letra C. Letra D, no verso de parecer poder, há uma ambiguidade em torno do verbo poder, tanto que se pode entender que todos podem fazer algo. Não, a palavra poder, ela não está ambígua, ela refere-se realmente ao poder instituído, e não é todo mundo que pode fazer o que quiser, porque é um regime totalitário. O último verso aponta para a forma com que a situação política atinge o cidadão, tudo mudou, e que os fatos históricos são indeléveis. O que é indelével? Vamos lá? O que é indelével? Que está grudado na gente, né? Não tem como ser apagado. Isso mesmo, Cauã, não tem como ser apagado, é indelével. O último verso aponta uma situação política que atinge o cidadão e que os fatos históricos são indeléveis. Errado, ele está mostrando uma mudança. Não é mais uma noite de nego, nunca mais vai ser, tá? Porém, parece que os golpes de pé, de pão, de parecer poder, quer dizer, nunca mais vai ser igual. Nunca mais vamos ter liberdade, tá bem? Por isso que a palavra desanoitece lá embaixo também é um universal negativo. O que é universal negativo? Palavras positivas, como, por exemplo, liberdade é um universal positivo. Esse desanoitece aqui amanhã, sabe o que aconteceu no outro dia?
Quando amanheceu, nós estávamos frente a um regime totalitarista, é isso que ele quer falar para a gente, tá? E por que a A está certa? A palavra pipoca, uma palavra de um léxico especial, com a sequência de sons PPK, sugere a explosão que marca o momento de ruptura com o estado de coisa anterior. Qual que era o estado de coisa anterior? Sem intervenção militar. E agora? Com intervenção militar. Por isso que a letra A é a resposta. Capite? Tudo bem? Errou feio, Gabriela. Entendeu. Ok, Pedro. Que bom que você entendeu. Que bom, todos. Marcelo foi DF. Tá bom. Vocês não acham que o Enem vai ser mais fácil que isso, não, né? Tem questão mais fácil, mas tem umas que são bem assim. Questão 5, gabarito. Podem começar a falar aí, gabarito. H, 4P. Vamos lá? Questão 5. Questão 4, Su. Ah, é, 4, verdade. Tem a de baixo aqui ainda, né? Questão 4. Do Corrupvide. Questão 4. Vocês estão falando da... Então, tudo bem. O que vocês estão respondendo é da 4? Ok, eu que errei, né? Jornalismo, Rio, tal. Os textos contêm estratégias de comunicação e, no caso das charges, os mecanismos devem ser práticos e concisos. Na charge que se destaca, nota-se emprego de hipérbole, já que ocorre um exagero, construção de um neologismo que causa crítica, destaque a metonímia, que auxilia na construção da mensagem enxuta, economia de mensagem com base em uma ironia, uso de exclamação para criar uma crítica. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém colocou letra E, não, né? Espero que não. Pois vou analisar as respostas de vocês, tá? Qual que é a resposta certa que vocês colocaram? Peraí, deixa eu olhar de novo. Prioritariamente, letra B, com algumas variantes de resposta, né? Então, o gabarito é letra B, construção de um neologismo que causa crítica, que houve corrupção durante o tratamento da Covid. É isso que quer dizer a nossa charge, tá? Quem colocou letra D? Economia de mensagem com base em uma ironia. Então, veja, não é economia... Na letra D dá a impressão assim, que só houve economia de mensagem porque houve ironia. Não necessariamente. Tem muitos poemas que têm ironia e não tem economia de mensagem. A letra D está desvirtuada. Letra C, destaque a metonímia que auxilia, não tem metonímia, tá? Ele realmente aqui, quando ele faz um neologismo, realmente ele junta duas palavras, não tem metonímia. E também não tem hipérbole. Economia de mensagem é um texto curtinho, uma frase curta. No caso da frase ali, seria apenas a variante mão grande para roubar dinheiro público. Nota que não há conectivos, né? Então, a economia de mensagem, linguagem enxuta, frase concisa, é tudo a mesma coisa. Agora sim, questão 5, variante linguística, papai lelê. E aí? Gabarito, letra C, A. Letra A, resposta. Alteração na acentuação de paroxítonas terminada com vogal E, e igualmente nas paroxítonas terminadas com ditongo crescente, bem como no uso de determinados vocábulos. Teve mudança, né? Ninguém mais fala papai, lelê, coisas assim. Letra C, perda de acento nas monossílabas, como em pôs e for. É verdade isso. Assim como ocorreu nas proparoxítonas, também é verdade. É a parte final,
o vocabulário permanece inalterado. Tem várias palavras ali que não se usam mais, expressões também que não se usam mais. Portanto, alguém mais errou em outra? Alguém colocou B, D? Não, né? Então tá bom. Questão 6. Nossa, eu coloquei tanta Clarice Lispector, né? Que novidade. Nossa, eu não queria. Ai, foi sem querer. E aí? KKK, C de chute, E, KKK, mas como assim C de chute? Os dois textos são bem claros. Anne falou letra C. Marcelo Lindão falou letra D. Ah, não. Vou ler esse texto com vocês. Mais tarde, já as danças se emperelhavam. Bom, então estavam dançando é porque estavam animados. O velho tropeçando entre os casais aborda alguém, qualquer um deles. Me desculpa, meu filho, em que ano estamos? 93, pai. Não, pergunto em que ano estamos. Mas já ninguém estava. A multidão ruidosa acelera os festejos. Naquela alegria não cabe a voz. As bebidas correm, as mentes se vão tornando líquidas. Finalmente trazem o bolo de aniversário. O velho sopra em todo lado, menos no bolo. Decidem todos juntos apagar as velas, portanto. O bolo é cortado rápido, há que regressar à alegria. O velho deve estar por aí dormindo, dizem. Ele descansa assim no meio de qualquer momento. Mas o avô não dorme. Está quieto, sofrendo de saudades dos seus companheiros de rua. Ditinho mais o gato. Esse sim merecia um pensamento, só para eles. Vadios do jardim, ele se sentia avô. Ele se sentia avô para aqueles que ele encontrava fora de casa. É o conto da Clarice Lispector, Feliz Aniversário. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou, eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. Então, assim como no conto do Mia Couto, viu, é um homem, Mia Couto é um homem, tá? Aqui no Brasil, a palavra Mia, de repente, é para mulher, mas ele é moçambicano, ele é africano, então lá Mia é um nome masculino. Eu estava falando para um aluno ontem à noite, né? Por exemplo, na Itália, Emanuele é um nome de homem, tudo que termina com L é nome de homem na Itália, então a gente não pode tomar nome masculino, nome feminino para nomes estrangeiros. Aqui no Brasil tem nomes que servem para homens e mulheres, né? Nair, por exemplo, é um nome unissex, tanto para homem quanto para mulher. Alcione é um nome feminino e masculino, tá? Lá no Mia Couto, ele também coloca a família vibrante, dançando, etc, etc, tá? E olhava-os piscando, todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho. Pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, neto de 7 anos, era o único a ser carne de coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo com um olhar sonolento e entumecido naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem, porque ele era que nem ela. O desprezo pela vida que falhava. Como tenho sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Então, a resposta é a letra C. Havia um envolvimento da família em oposição a um alheamento dos idosos. O homem lá do Mia Couto pensando nas pessoas que estavam fora da festa. E a mulher pensando como que ela tinha conseguido gerar aquele povo que estava ali. Ela não estava participando da festa. E olha, não precisa ter lido os contos não para acertar, viu? Por que não é a B? Eles estavam decepcionados com os familiares? A da Clarice Lispector, sim, mas do Mia Couto, não. Não tinha uma decepção, não tem uma palavra ali que revela decepção. Ele apenas gostava mais dos que estavam fora. Qual foi a outra letra que vocês colocaram? Errada. Quem quer tirar dúvida em alguma? Não?
Vocês estão com pressa, né? Ô, Senhor da Cadê glória. isso? D, dado? Dado. Nenhum dos personagens entendia o motivo pelo qual ali estavam. Aí entendiam que era o motivo da festa, né? Do aniversário. Não tem um momento, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, tal. O motivo eles sabiam, eles só não estavam envolvidos. Por isso que é a letra C a resposta. Questão 7. Questão difícil, a questão 7, né? Qual foi o gabarito que vocês colocaram? 7, pessoal, 7. Qual foi o gabarito? Não vão falar? Estão de mal de mim? Ah, vocês estão falando, eu que não estou vendo aqui, não rolou o trem para baixo aqui. B, C, B, C, C, A. Então, ninguém colocou a E, né? Ninguém colocou a D. O que é dialogismo? Ah, você colocou E, então vamos na E. A linguagem foi empregada de forma criativa e repleta de sentidos polissêmicos. E, por tal razão, disse que ela atende à função poética. Isso se justifica, entre outros fatores, por... Então, letra C é a resposta. Usar intertextualidade, personificação e dialogismo. Onde que está a personificação? A cidade ter rosto, né? É a personificação. Boicotar a linguagem metafórica expressiva. Nossa, boicotar não, ele adota, ele usa um monte de linguagem metafórica expressiva, né? Não tem como ser a letra A. Empregar neologismo, subjetivismo e dialogismo. Onde que está o neologismo? Não tem. Ele usa a primeira pessoa, né? E se refere à terceira pessoa. Explorar sinestesia, metonímia e gradação. Onde que está a gradação? Ah, vou falar o que é dialogismo. Veja que saber ou não o que é dialogismo não implicou na resposta, tá? Bom, apesar que a pessoa poderia ter colocado letra B, mas a palavra sinestesia, aí gradação, né? É demais. O dialogismo é o diálogo que um texto mantém com outro texto, ou que o texto mantém com o interlocutor. Então, por exemplo, quando ele fala, quando eu te chamei frente a frente, te encarei, ele fala, ele dialoga com o elemento que está na poesia, no caso seria a cidade de São Paulo. E esse diálogo que ele trava com o elemento que está no texto é chamado de dialogismo. Tá bem? Entendeu, Stephanie? Todos entenderam? Portanto, letra C. Questão 8, uma questão de gramática também. Qual que é o gabarito? A, B, C, D ou E? Não me venham com F, hein? A, C, B. O que a gente está procurando? Nós estamos procurando uma frase que não tenha tido ambiguidade com o uso da crase, tá? Se o projeto de lei assinale a alternativa em que o emprego do acento grave não modificaria o sentido do enunciado. Resposta letra B. Porque existe uma diferença entre a mulher cheirar a rosa aqui é objeto direto. Então, eu vejo a pessoa pegando, nossa, meu suco. Esqueci de beber o suco. Cheirar a rosa, pegar a rosa. Como hoje eu não recebi rosa de ninguém, né?
Eu fiquei pensando, cara, eu vou dar uma aula de 6 horas, 5 horas, 4 horas, gratuita, eles vão mandar flores, bombons. Isso aqui é cheirar a rosa. Cheirar a coisa em si. Agora, cheirar a rosa é adjunto adverbial. Aí significa eu estou com cheiro de rosa. Então, se eu colocasse ou não a crase, eu mudo o sentido, tá? Então, a letra C está errada. Letra A, morta a testemunha que depôs a relatora. A testemunha tirou a relatora ou ela depôs para a relatora? Falou com a relatora. Então, aqui, bem aqui, ó, se eu colocar uma crase, eu mudo completamente o sentido da frase. A tarde chegou. Sim, está de acordo com a norma culta. Antes de pronome, não coloca crase. Exceção para o pronome sua, e ninguém mais usa. Letra D. A tarde chegou com todo o seu esplendor e graça. A tarde é sujeito de chegou? Ou é adjunto adverbial? À tarde, momento, alguém chegou. Se eu colocar a crase, muda o sentido. Letra E. Todo o trabalho que ele tinha era produzir a máquina. Produzir a máquina é objeto direto. Ou produzir alguma coisa, de que forma? A máquina, usando a máquina para. Então, letra A, C, D e E, se eu colocar crase, muda o sentido. Portanto, resposta letra B. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem para todo mundo? O acento grave é o acento da crase, é o nome que a crase é o fenômeno. Junção do A, preposição, mais A, artigo. Qual acento que a gente coloca? A gente coloca o acento grave. Porque o agudo é assim, né, ó. Que é o de verbos. Verbo haver, todos os verbos na terceira pessoa do singular. É duro quando a professora sabe redação, gramática, interpretação, literatura, né, gente? Aí a gente mistura tudo, fazer o quê? Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado. Tu, que em um peito a brasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado. Sabia? Ele está se dirigindo aqui à palavra ardor e aqui a palavra pranto. Então, temos aí a figura da personificação. Vamos à questão. O leitor perspicaz logo percebe que o poema possui um interlocutor. Quanto a esse aspecto, assinale a correta. Qual é a correta? A, B, C, D, E, F, G, H, B, B, A, B. Pessoal convidado não quer responder, estão com medo. A Gabriela foi corajosa e colocou ali letra B. Letra B. Quem errou, qual foi alguma letra que colocaram aí mesmo? D? Não, então não é o leitor, ele não se dirige ao leitor, nem a todos que se queimam de amor. Vocês imaginam eu elaborando, né, essas questões, só no fumo. Quem mais errou em qual letra? Letra C. Há um diálogo travado entre afetos e lágrimas com o amor. Verso 11. 4, 8, 9, 10, 11. Mas ai, que andou o amor em ti prudente. Por que você chegou a essa conclusão com a letra A? Mas ai, que andou o amor em ti prudente. Não, eu não sei nem qual o sentido da letra C. Amanda, não entendi. Então, ele dialoga com, ele personifica
a palavra ardor e pranto, e é com ardor que ele conversa, ele dialoga com o elemento, tá? Ardor, tu que em meu peito abrasas, tá? Esse que é o sentido do trem aí, tá bom? Aqui, pranto, em meu rosto corres desatado. Ele dialoga com esses elementos, tá bom? Ah, você também não entendeu a tua resposta, Amanda? Que curioso, hein? Última! Despacha-te, Felipe. Não quero perder o noticiário. Corre logo, vem. Com certeza dizem qualquer coisa do Mariner e das fotografias de Marte. O que vocês acham que é Mariner que tem entre aspas aí, gente? Não querem falar? É, um robozinho. Vou fechar essa janela aqui. Cuiabá ventando, que estranho, né? Vida em Marte, não te surpreende? Bombardearam, aí o que sai do rádio? Bombardearam intensamente o Vietnã do Norte. Genebra não chega a acordo sobre desarmamento nuclear. Jordânia, novo tiroteio com tropas israelitas. Aí a Mafalda revoltada fala, o que me surpreende é que haja vida nesse planeta. Muito bem. Na tira de Mafalda, há uma crítica velada. O que significa velada? Está implícita, é escondidinha. Qual o gabarito para essa questão? Ok, letra C, letra C, letra C. Gabarito, letra C. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Adoro todos. Vocês são vencedores. Vou cobrir você, vou dobrar minhas orações por vocês que participaram da maratona. Semestre que vem tem mais 2. Eu comunico lá no grupo da maratona, tá bom, gente? Fiquem com Deus, boa produção. Não se esqueçam da redação para quarta e para quinta, hein? E o pessoal da avançada para amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, Su! Tchau, beijos. Obrigada por tudo. Vocês são Obrigada, Su! Amanhã tem aula de acentuação, 19 horas. 1 hora de aula certinho, hein? Quem quiser ir, tá convidado.